Graça e paz, amados. Amém? Quero cumprimentar também o nosso visitante, Márcio. Onde está você? Seja bem-vindo, Márcio. Que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração e ao nosso coração. Hoje nós estamos finalizando, então, os fruto do Espírito. Nós começamos e estamos terminando hoje. Nós vamos falar sobre o domínio próprio. Então eu quero que você abra comigo lá em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 22 e 23. Domínio próprio. E a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche os seus olhos por um momento, fale com o Senhor. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Senhor, nós queremos mais uma vez nessa noite, Senhor, colocar o nosso coração diante do Teu altar e pedir que o Teu Santo Espírito fale profundamente, nos ensine, nos exorte, nos mostre o caminho, corrija a nossa rota e nos capacite, Senhor, a sermos melhores a cada dia, a buscar a semelhança no Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um pouquinho aqui da definição do que é o domínio próprio. É o domínio dos nossos desejos. É o domínio da nossa vontade. É um autocontrole. Tem a ver com controle. Domínio próprio. Domínio de si mesmo. Às vezes é mais fácil a gente dominar o outro, do que dominar as nossas vontades. Mas que o Espírito Santo nos ajude nessa noite a olhar para nós, assim como o salmista diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo de domínio próprio. E isso não significa que, às vezes, que ele não enfatizou a vontade dele, de que ele não era uma pessoa relevante, que não impressionava as pessoas, muito pelo contrário. As pessoas ficavam impressionadas com Jesus, porque ele entregava tudo diante de Deus e permitia que a vontade do Pai fosse feita nele. Então, por isso, ele é o nosso maior exemplo. A personalidade do Senhor nos impressiona, o silêncio dele na hora certa, a palavra na hora certa, que nós venhamos aprender com o exemplo dele. O domínio da nossa vontade vai além do que muitos pensam de questões sexuais. Vai muito além, é muito mais amplo esse domínio. É o domínio da nossa carne, é o domínio da nossa vaidade, é o domínio da nossa razão. E em muitos momentos nós precisamos dominar o nosso ímpeto de querer colocar a nossa última palavra, a nossa razão. E as pessoas estão perdendo a capacidade, de terem esse controle de si mesmas. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Há pessoas que têm dificuldade de controlar as suas palavras. Falam o que vem na cabeça, não se preocupam se vão ofender ou não. Tem pessoas que não conseguem controlar suas ações e, por consequência disso, as suas reações diante das coisas. Pessoas descontroladas. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem se controlar diante da bebida, diante da droga, diante da pornografia. É um controle que requer a própria pessoa falar, não, eu preciso parar com isso, eu preciso me controlar. Então, pessoas não estão conseguindo fazer isso mais. Tem pessoas que não conseguem controlar a questão da comida. E eu estava até falando com uma pessoa ontem, falando, olha só, vou falar sobre domínio próprio. E no domingo, eu comi 2 pedaços de bolo na casa da minha mãe, comi 2 pedaços de bolo na casa do pastor, comi um lanche, tomei café. Falo, gente, precisava comer 4
pedaço de bolo num dia. Então são coisas assim, a gente não se controla, a gente não olha para aquilo que a gente está exagerando. Fala, Senhor, me ajuda a olhar o descontrole na minha vida, em tudo. Há pessoas que têm descontrole na área sexual, por exemplo. Vive uma vida promíscua. Então o domínio próprio tem a ver em dominar a nossa ação e a nossa reação diante das coisas. Dessas coisas que eu coloquei como exemplo aqui. E quando você convive com uma pessoa que te maltrata, que fala mal de você, que xinga, que arquiteta o mal contra você, como que você reage? Qual que é a sua ação e reação diante dessa pessoa? Se você devolve na mesma medida, no mesmo tom, também está te faltando o domínio próprio. Então é lógico que quando nós olhamos para nós, a nossa natureza humana, sem o Espírito Santo, todos nós estamos condenados. Pela nossa própria vontade, nossa capacidade de se dominar sem o Senhor, nós vamos fracassar. E por isso que o Espírito Santo é nosso companheiro, é aquele que quer nos ajudar nessa caminhada. Então eu separei aqui para a gente ver juntos 3 dimensões onde nós devemos controlar, ter o autodomínio sobre nós. Então, quais seriam essas dimensões da atuação do domínio próprio em nós? O primeiro ponto aqui é o domínio próprio deve atuar no corpo. Eu só consigo combater as obras da carne se eu me deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. E como que eu faço isso? Como que eu me deixo ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Me conectando com o Senhor, através da leitura, através da oração, através de jejum. Nós fizemos um período aqui. Quando eu me conecto com Deus, quando eu aprendo da palavra, eu começo a entender esse domínio sobre o meu próprio corpo. E aí eu começo a meditar na palavra, eu começo a permitir que os valores do reino passem a ser os meus valores também. Então eu coloquei um versículo que está em Gálatas 5, 18 a 21. Aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer quais são as obras da carne. O que é que eu preciso combater? E ele diz assim no versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo traz uma lista do que nós devemos combater. Domínio sobre o quê? Sobre essas coisas, sobre essas questões. Então, quais são os primeiros sinais, que nós vemos que nós precisamos de domínio próprio em relação ao nosso corpo? Pelo menos em 3 situações: em vícios, em glutonaria, comidas e na questão sexual. São 3 áreas que nós precisamos ter esse domínio sobre o nosso próprio corpo. Sobre os vícios, vícios de todos os tipos: bebida, cigarro, drogas, que afetam diretamente o nosso corpo. Muitos de nós, ou alguns de nós, antes de conhecer ao Senhor Jesus, talvez estavam presos a esses conceitos, em bebidas, em vícios. E quando nós encontramos com o Senhor Jesus, a proposta é que nós devemos trabalhar essas áreas na nossa vida. E olha o que diz lá em Isaías 5, versículo 11: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Falando da questão dos vícios aqui. Mas e a questão da glutonaria? A glutonaria é uma prática de comer além da conta, além da necessidade, de forma exagerada. Os romanos tinham uma prática nas festas deles
de comerem, 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 até não aguentar mais. Tinha um lugar onde eles podiam vomitar e voltavam para a festa para poder comer mais. Então é um absurdo isso, né? Mas era assim que acontecia, poder comer, comer, comer. E às vezes a gente, não nessa proporção, mas às vezes a gente come além da conta, como eu fiz domingo, né? Aquele bolo de chocolate da Karen estava irresistível. Então eu cometi esse pecado da glutonaria aqui. Então, tem pessoas que têm, né, o estômago como seus próprios deuses. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses 3 a respeito disso, né? Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então, se nós olharmos para essa questão dos vícios, essa questão de comer demais, essa dificuldade que às vezes a gente tem de fazer jejum, né? Às vezes tirar uma refeição, né? Eu sei que dependendo, né, do que a gente trabalha, né, é difícil ter o tempo todo, pegar 24 horas ou 12 horas. A questão também da irritação, eu fico muito irritada quando eu fico com fome. E aí a gente tem que trabalhar o domínio próprio, né? Porque está com fome, fica irritado, então tem que se conter. Então vai orar, fica reclusa, né? Então é um exercício que nós temos que fazer, mas com a ajuda do Espírito Santo. E as questões de perversão sexual. Aqui é claro, né, que a pessoa precisa de domínio próprio. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos? Aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, esse corpo agora é o templo do Espírito Santo. Vocês não se esqueçam disso, né? E como é difícil muitas vezes quando a pessoa não está firme na igreja, se manter longe desses caminhos. Porque hoje em dia a televisão, as músicas, essas músicas de agora, gente, está assim, está difícil. As letras antes tinham duplo sentido, às vezes as crianças não entendiam, agora ela está de uma maneira explícita. Chega a dar vergonha de ouvir, se você está perto de um familiar. Então assim, está difícil. Então nós temos que guardar, né, o nosso coração e ensinar as crianças no caminho do Senhor, né? Às vezes eles colocam uma música com ritmo que é gostoso para dançar, mas a letra está ali trazendo um ensino, né, horrível, conceitos, né, que vão sujando a mente e o coração. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, nós saímos desse domínio da nossa vontade, que está prevalecendo em tudo, e nos transportamos para a vontade de Deus. Que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, que ela é boa, perfeita e agradável. Ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos ter esse domínio sobre o nosso corpo. Mas uma segunda dimensão aqui que o domínio próprio precisa atuar é na nossa alma. E novamente aqui nós só vamos conseguir combater os desejos da nossa alma se estivermos alinhados com o Senhor, alinhados com a vontade dEle. E não existe resultado sem antes a gente passar pelo processo da santificação, da purificação dos nossos pensamentos, da nossa palavra, da nossa maneira de se vestir. Existe um processo que nós precisamos passar, porque quando nós nos convertemos, quando nós levantamos a nossa mão para Jesus, ali é o início, é apenas o começo. Nós precisamos aprender dele, nós precisamos aprender da palavra, nós precisamos permitir que seja trocado os nossos valores. Então todos os dias nós precisamos escolher caminhar com o Senhor Jesus, todos os dias, né? Não se engane você que está mais tempo na presença de Deus, que você não precisa caminhar com Ele lado a lado todos os dias,
Do mesmo jeito que a misericórdia se renova, nós precisamos renovar todos os dias a nossa aliança com o Senhor, a nossa caminhada com Ele, porque todos os dias nós somos desafiados, todos os dias nós somos tentados a caminhar da maneira que nós caminhávamos antes, que era confortável, o caminho que eu conheço. Mas quando nós nos convertemos, nós precisamos fazer o caminho inverso. Eu preciso aprender um caminho novo. E esse caminho novo é na presença do Senhor Jesus. É uma mudança de pensamento. Então, quando nós falamos aqui da alma, a alma tem a ver com a nossa psique, tem a ver com as nossas vontades, tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com as nossas preocupações, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, olha quanta coisa é envolvida na nossa alma, quanta preocupação nós temos todos os dias, né? Quantas emoções a gente sente todo dia, várias delas durante o dia. E se nós não alinharmos isso com o Senhor, realmente nós vamos nos perder. E eu coloquei aí para a gente meditar 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós temos no Senhor novidade de vida, nós temos no Senhor um caminho novo a trilhar. Agora com Cristo precisamos trilhar esse caminho novo, precisamos restaurar o quê? Os nossos pensamentos, precisamos restaurar as nossas emoções nele, precisamos restaurar as nossas atitudes e principalmente o nosso comportamento. Como que nós nos comportávamos antes? Como que nós nos comportamos agora? Diante de Deus e diante dos homens. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ao quê? A despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhança de Deus em justiça, em santidade, que é proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns do mesmo corpo. Aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, nós precisamos nos renovar. O velho homem tem que morrer. Nós temos que nos revestir da natureza de Cristo, da nova natureza que nós ganhamos na nossa conversão em Jesus. E é essa nova natureza que precisa agir agora nas nossas emoções. É essa nova natureza que precisa se comportar diante de Deus e diante dos homens. É uma mudança, né, radical, precisa ser muitas vezes, né? Situações que a gente vai postergando, procrastinando, não. Tem coisas que precisa ser de imediato e pedindo ajuda para o Senhor. Então, o que você precisa abandonar? O que você ainda não abandonou? Olhe para a sua vida hoje. Comece a ver onde está faltando esse domínio próprio. É no corpo? É na alma? Aonde está faltando? Pede para o Espírito Santo te ajudar a abandonar essas práticas, que é somente mesmo com o Senhor. Pensamentos vão tornar-se em ações. Então, aquilo que eu penso, eu vou agir conforme aquilo que eu estou pensando. E aquilo que se torna ação na minha vida pode se tornar um hábito. Eu me acostumo a fazer desse jeito, eu me acostumo a pensar dessa maneira, eu me acostumo a agir dessa maneira. Aquilo se torna um hábito e vai se tornar um traço de caráter. Então aqui, esse caráter é o que eu vou me relacionar com as pessoas. Nós temos que nos lembrar que nosso caráter precisa ser renovado no Senhor. E isso depende de mim e de você, em deixar, em permitir que o Senhor venha nos lapidar, venha nos mudar. Então, eu mudo um pensamento ruim para um pensamento bom. Eu mudo um sentimento ruim para um sentimento bom, para que eu possa ter um comportamento bom. Para que isso possa se tornar uma prática na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos ter o controle e domínio próprio no nosso corpo e na nossa mente. E olha o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver de algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Olha como esse versículo é rico, né? Olha, tudo aquilo que for bom, amável, puro, pensa sobre isso. É nisso que vocês devem pensar, porque pensando sobre essas coisas, os seus sentimentos vão ser bons, as suas ações vão ser boas. Então, muitas vezes a gente dorme aflito e acorda aflito, né? Entrega o seu pensamento para o Senhor quando você for dormir. Ore o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Peça para o Senhor guardar o seu sono, guardar os seus pensamentos. Entregue diante dele as suas preocupações. Tenha bons pensamentos, bons sonhos. Acorde pela manhã, as misericórdias foram renovadas. Senhor, eu quero colocar o meu dia diante do teu altar. Eu quero renovar os meus pensamentos em ti. Eu quero colocar essa preocupação diante do teu trono. Comece a trazer leveza para a sua vida, para os seus pensamentos, para as suas ações, para as suas atitudes. E por último, nós vamos ver aqui, o domínio próprio deve atuar também no meu espírito. O domínio próprio, no campo do espírito, talvez aqui é o mais importante, porque vai determinar o sucesso dos demais. Se eu não tiver domínio próprio no meu espírito, eu não vou conseguir ter domínio próprio sobre a minha alma e nem sobre o meu corpo. Não adianta eu tentar ter domínio próprio sobre o corpo e sobre a alma, se eu não cuidar do espírito. Olha o que diz lá em Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A única forma da gente viver no espírito, satisfazer o espírito, é estando na presença do Senhor, para que essa alma seja restaurada, para que o nosso pensamento seja mudado. E aí nós vamos viver no espírito e não na carne, e não na nossa alma, no desejo da nossa alma. O caminho para o domínio próprio é a santificação pelo Espírito de Deus. Qualquer esforço diferente disso será fracassado. O caminho do domínio próprio é a santificação pelo Espírito. Nós precisamos permitir essa santificação em nós. E é todo dia, é diariamente, é buscando a presença do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. E ele destrincha aqui que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso ter esse domínio sobre o espírito, a alma, o corpo, para que nós possamos nos manter irrepreensíveis para a vinda, para a volta do nosso Senhor. E aí vem essa pergunta então no meu coração e no seu coração. Então, como alcançar domínio próprio nas nossas vidas? Jesus nos ensinou sobre isso na tentação no deserto. Eu marquei apenas ali para que você leia depois a história ali que conta em Lucas capítulo 4, que vai falar da tentação de Jesus. Ele foi tentado ali no corpo, ele foi tentado na alma e ele foi tentado no espírito. E como que Jesus respondeu a cada um das investidas do inimigo? Através da palavra. No corpo, quando ele estava com fome, ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Na alma, ele foi tentado, porque recebeu uma oferta ali, que ele receberia todos os governos da terra. E ele responde, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E no espírito, ele foi tentado no espírito quando foi questionada a sua identidade em Deus. E ele responde, dito está, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ele é nosso maior exemplo. E ele venceu todas essas tentações.
Ele venceu no corpo, na alma e no espírito. E Ele, sendo o nosso exemplo, Ele sendo o nosso irmão mais velho, Ele abre caminho para mim e para você. Porque o mesmo Espírito que estava com Ele foi derramado sobre as nossas vidas. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia, é o mesmo Espírito Santo que trabalha na minha e na sua vida. Ele continua tendo o mesmo poder. Então não menospreze achando que é difícil demais para você, para a sua família. O Espírito Santo tem poder de restaurar qualquer coração. Desde que a pessoa se coloque na presença dEle, se permitindo ser limpo e lavado. Então a resposta está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a chave que nos limpa, que nos santifica. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É lindo esse versículo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra, ela vai lá no íntimo, ela vai lá onde precisa ir, para mudar, para modificar, para dividir, para separar o que precisa separar, e purificar o nosso coração, purificar os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, porque é onde há a intenção, a ação. E para concluir aqui então, meus queridos, nós precisamos ter esse domínio sobre o corpo, a alma e o nosso espírito. Pelo Espírito, através da palavra de Deus, nós conseguimos essas 3 dimensões. Alcançamos o domínio próprio por meio da palavra. Mas a palavra, ela é poderosa em nós pelo Espírito Santo. Ele foi designado por Deus para ser o nosso ensinador, o nosso ajudador, o nosso conselheiro. E isso só acontece, não tem como acontecer apenas na nossa mente. Não tem como acontecer apenas de forma intelectual, porque muitas pessoas podem conhecer a palavra, podem falar muito bem, pode ter uma ótima oratória. Isso precisa descer para o coração, precisa vir para o nosso íntimo, precisa vir no nosso espírito. Então nós precisamos experimentar a palavra de Deus na prática. Nós precisamos experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas no dia a dia. É na busca, é na oração, é buscando a presença de Deus, é buscando a intimidade com o Senhor, é nos quebrantando diante dEle, é confessando o pecado, é admitindo a nossa fraqueza. É dessa forma que nós vamos ter domínio sobre a nossa vontade, domínio sobre o nosso corpo, domínio sobre o nosso espírito, permitindo então que nosso espírito seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos experimentar essa grande verdade nas nossas vidas. E como nós lemos no início, nós não vamos ter só o domínio próprio. Nós vamos ter amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque tudo isso é o que o Espírito Santo quer produzir em nós. E que Ele venha produzir o mais rápido possível nas nossas vidas, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, para que nós possamos alcançar outras pessoas, para que nós possamos testemunhar da verdade, da palavra de Deus, daquilo que Ele fez em nós, porque o nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. Amém, meus queridos? E o último versículo que eu quero ler com vocês aqui, está lá em Tiago, capítulo 4, que ele diz assim no versículo 7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui está o segredo. Vamos nos submeter a Deus e à vontade dEle, para que as demais coisas aconteçam na minha e na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Fale com o Senhor nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração. E quando Ele fala ao nosso coração, quando Ele nos mostra, não é para nos envergonhar, mas é para corrigir a nossa rota, é para mostrar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, e mostrar que o nosso Deus pode fazer
infinitamente mais. Ele pode restaurar, Ele pode renovar, Ele pode soprar as cinzas e trazer vida nova ao meu e ao seu coração. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor pelo Teu Santo Espírito que nos ensina, que nos exorta, que nos ama, que nos limpa, que nos convence do pecado, do juízo. Pedimos que esse mesmo Espírito nos ajude a nos quebrantar diante do Senhor e a renovar a nossa aliança diante do Senhor e a permitir que o Senhor venha regar o nosso coração e transformar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas reações, mudar as nossas atitudes. Vem, Espírito Santo, transforma a nossa vida, modifica o nosso caráter. Queremos nos parecer com o Senhor, queremos vencer todas as lutas através da palavra de Deus e sermos como Jesus, dia após dia, dia após dia. Queremos renovar o nosso coração diante do Teu altar, renovar os nossos votos, renovar a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a ter esse domínio sobre a nossa vontade, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor.